Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Começando mais um programa do Gusta, aqui quem vos fala, Gustavo Lima, o apresentador. Muito obrigado a você por estar assistindo, 529 da Claro, 609 da Vivo, nosso querido canal ABC. E você que não tem nenhuma dessas classificações, você pode assistir no nosso site, canalabc.com, ou no YouTube, Canal ABC Oficial. E o episódio de hoje tá imperdível, tá inédito. Eu confesso que tô muito ansioso para apresentar o nosso convidado de hoje, ele é chefe. Eu já tava ansioso, né? Ele tá aqui nos bastidores, ele tá dando risada porque ele também tava ansioso aqui pra estar no nosso programa do Gusta. Ele que é chefe, faz grandes eventos aí culinários, da culinária. Ele faz grandes participações em programas de televisão, inclusive com o nosso padrinho de comunicação, Edu Guedes. Eu tive a honra de conhecê-lo lá na Rede TV. Mas antes de revelar o nosso convidado de hoje, tem aquela famosa dica para você que está buscando luxo, conforto, integrado em um carro só, você precisa de BMW Agulhas Negras. Então rodou. O nosso convidado de hoje ficou maravilhado com esse VT, ele falou que vai lá na BMW Agulhas Negras comprar uma BMW com o nosso parceiro Kilder. Então você também, eu tenho certeza que ficou com vontade, entre em contato com eles e vocês vão ficar maravilhados com as belezuras que eles têm lá. X3, M Competition, tem X1, X2, tem vários modelos, então não perca essa oportunidade. E voltando pra cá, pro programa do Gusta, eu não vou fazer nem mais mistério, que eu tô ansioso pro nosso convidado de hoje. Então, com vocês e pra vocês, chefe Guto Medeiros. Caramba! Até que enfim, hein, Guto? Fui convidado! Graças a Deus! Pô, e aí, Guto, pessoal, você tá bem? Olha, foi uma luta pra poder vir aqui, porque a agenda do homem aqui tá lotada, gente pra caramba, muita gente importante. Tem que bater as agendas, hein? O chefe Guto aqui também é compromissado, viu, gente? Graças não a pensa Deus. que é assim, vamos lá, Guto, não. O trabalho tem tá que... na nossa porta, né? Graças a Deus. Guto, Tô muito feliz de estar aqui, viu? também, que prazer, muito obrigado. Verdade. Casa é sua, meu amigo. Obrigado. Aqui não é igual o Jô, que tinha aquele whiskinho, mas tem água aqui na canequinha mesmo? do Gusta. Ah, é uma aguinha, É uma aguinha, né? Pra não ficar com aquela garganta seca. E Guto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa do Gusta. E, cara, confesso que a sua presença aqui já me deu uma fome, né? Porque É mesmo? eu tive a oportunidade de participar em alguns programas do Edu, lá na Rede TV, e eu tava em um dia que você fez uma participação também. E a comida do chefe Guto é incomparável, não tem comparação, é maravilhosa. Eu queria saber, pra gente começar essa entrevista, como é que surgiu a sua paixão pela cozinha, né? Primeiro eu quero fazer uma ênfase, é o primeiro programa de TV que eu vou E não eu cozinha, não preciso né? cozinhar, A gente entendeu? tava Então, até falando isso, galera, nos bastidores. O chefe Guto falou assim, cara, não vai ter nada pra eu cozinhar? Eu falei, Guto, eu vou passar vergonha se eu cozinhar, porque eu não manjo muito, né? É verdade. Então, continuando, Guto. É a primeira vez, É né? a primeira vez. Mas, voltando à sua pergunta, que eu não lembro qual foi a pergunta que você fez, você pode... Gente, repete. É que é assim, quem sabe faz ao vivo. Como é que surgiu a sua paixão pela culinária? Como é que começou esse affair? Então, rapaz, foi assim, sou neto de italiano, né? E muito novinho, aos 8, 9 anos, mais ou menos, eu fui morar com meus avós, porque não existia telefone, então a gente tinha que fazer essa comunicação com a família. E minha avó fazia comida, né, muito gostosa, italiana, e começou a me colocar para ajudar ela, né. Aos 14 anos eu fui trabalhar profissionalmente, né, foi o meu primeiro emprego. Eu não tive o primeiro emprego de office boy,
eu já fui ter o primeiro emprego como auxiliar de cozinha. Que legal. E aí foi bacana. E eu trabalhava com o Castrinho, comediante. Então era um restaurante dele lá no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. Pra quem não sabe, você é carioca, né? É, eu sou carioca. O pessoal que tá te Cariocão assistindo. da Gema. E o que acontece? Aí fui trabalhar lá e depois eu fui para a base aérea do Galeão, fui ser militar, mas taifeiro, trabalhando com cozinha. E daí eu segui a minha vida como profissional, né? Hoje há muitos anos eu tenho uma empresa, né, com meu nome, no qual eu presto consultoria, dou aulas, faço grandes eventos, né? E sigo a vida aí de cozinheiro. E eu fiquei sabendo que a produção preparou algumas fotos aqui. Foi? Nosso querido Dioguinho, por favor, produção, coloca Olha lá, aí hein, no ar. Diogo, pega leve nessas fotos aí. Pra você cara. falar um pouquinho, né, dessas histórias, né? Porque Meu brother Edu, trabalho com o Edu muitos anos, nossa. Edu, a gente faz comida junto há muitos anos. Eu e o Edu, nós temos uma finalidade, uma afinidade assim de olhar um pro outro, já saber o que vai colocar, como vai decorar, né? São muitos anos de essa trabalho. daí é junto. antiga, hein, Guto? Essa é antiga, né? Essa tem tempo. a gente tava falando aqui nos bastidores, galera, que o Guto falou assim, rapaz, eu tenho mais foto com o Edu do que com o meu pai. É verdade. Muitas fotos com o Edu, muito tempo de trabalho aí com o Edu. Né? Olha aí, ó, com o Jacan. Meu amigo Jacan. Olha que legal. Também. Toda vez que eu e o Jacan a gente se encontra, não é muito frequente, mas a gente se encontra até muito. A gente faz uma foto nova do biquinho. Você vai ver que tem bastante foto do biquinho, né? Então a gente tem essa situação de quando a gente se encontra. Alcione, que legal. Alcione, eu tive a felicidade de fazer uma turnê com ela pelo sul do Brasil. E todo lugar que ela foi fazer show, eu que fazia a comida dela. Cafezinho da madrugada. Foi muito bacana, foi um período Que bacana legal, também. olha. Tem história, hein, Guto? Tem história. Esse é meu trabalho como professor, né? Eu dou aula em algumas escolas, né? E são eventos gastronômicos que eu faço, né? Alguns eventos gastronômicos viajando pelo Brasil aí. E é muito bacana, é uma profissão que eu gosto muito, né? Isso aí são fotos de restaurante, trabalho. Então, a gente presta consultoria, né, nos restaurantes, então a gente acaba treinando as pessoas e tal. Então, é um trabalho que, graças a Deus, eu consigo viver dele, e isso é muito importante quando a gente se dedica e consegue viver do que a gente ama. E você né? tá há 30 e poucos anos, né? 39? Vou fazer 39 agora de cozinha. De carreira, que legal. É. E como todo o primeiro trabalho profissional, marca a gente, né? Sim. Principalmente o meu aqui, o seu, na culinária. O que mais te ensinou o seu primeiro trabalho profissional na cozinha? A ser generoso com as pessoas que trabalham com a gente. Eu tive uma escola muito bacana, que foi um chefe de cozinha chamado Francisco. E eu faço hoje com as pessoas no qual eu vou trabalhar o que ele fez comigo. Eu acolho as pessoas, né? Eu respeito as pessoas. A gente... cozinha não é aquela gritaria, aquela coisa, falta de... Até encontra em alguns lugares, mas dentro da minha cozinha não existe isso. Então, eu procuro sempre respeitar, entender, levar conhecimento, né? Foi o que foi passado para mim. Então, quando a gente é educado dessa forma, a gente acaba passando isso para frente também. E foi muito... O que sua família achou? Porque eu já tive a oportunidade de falar com o Edu. Ele falou que quando ele ingressou na área da culinária, não era tão comum na época dele. Como é que a sua família, os seus amigos, falaram o que eles sentiram como família e o que eles te passaram quando você falou, quero seguir essa carreira? Imagina, eu venho de uma família que eu tenho um pai contador e advogado, irmãs são médicas, casado com médicos. Tradicional, né? São pessoas, né, QI de educação lá em cima. Não que ser chefe de cozinha não precise de educação e QI de aprendizado. E precisa de uma inteligência... Então, o que acontece? Quando eu decidi ser cozinheiro, que a minha primeira oportunidade de trabalho foi dentro da cozinha, né? Então, eu me vi nesse caminho, né? Então, eu fui estudar para ser bom. No começo, eu tive uma rejeição grande da família, não nego isso, mas eu ouvi aquela frase um dia do meu pai, assim, ó, você quer ser cozinheiro mesmo? Quero. Então, vai estudar para ser um bom cozinheiro, né? Seja o melhor, né? Seja o bom, Então, graças a Deus, não que eu seja o melhor, tá? Mas eu fui estudar, né? Me dediquei bastante, investi na minha carreira, profissional. Hoje eu sou um professor respeitado. Fui eleito o melhor chefe professor no passado, agora 2025 de São Paulo. Então, isso é importante porque chancela o que a gente pretendeu para a vida, né? Uhum. E o homem cozinha mesmo, viu, galera? Porque eu já tive a oportunidade de provar alguns pratos na Rede TV, no programa do Edu, e, ó, é de ponta mesmo. A gente consegue ter uma qualidade de apresentação, de honestidade junto ao cliente, né? Isso é muito importante para a nossa carreira profissional, porque isso leva a seriedade ao trabalho que a gente se propôs a fazer. Estava até falando com a doutora que foi a sua entrevistada, né? E eu falei para ela,
a profissão que leva a educação às pessoas, né? Quando você se dispõe a fazer esse tipo de trabalho, e no caso dela ter uma faculdade, né? E acredito que ela também já lecionou, a gente se sente muito importante, muito feliz quando a gente está com um aluno dentro da cozinha ou da sala de aula, que seja, né? E a gente vê no olhar dele o brilho de que, pô, tô no caminho, entendeu? É legal essa sensação de realização, né? Muito. E o Guto, ele citou a doutora Arleide Braga, que fez um episódio inédito aqui no programa do Gusta. Foi uma conversa maravilhosa. Então, você que não assistiu, não teve essa oportunidade, tá disponível no Instagram e no YouTube do canal ABC Oficial. Então, corre lá e não perde essa oportunidade. E, Guto, na cozinha não é diferente, né? Não. Do nosso dia a dia, você precisa ter segurança. Como o Edu, ele não abre o forno sem a luva lá no programa dele. Ele sempre preza a segurança para não se queimar. E no nosso programa não é diferente, você acredita? A gente preza a segurança da pessoa e dos seus entes queridos, dos familiares. Bacana. Junto com a RB Blindagens. Então você que está buscando blindagens de alto nível e excelência no seu maior bem, no seu veículo e para proteger a sua família, você está atrás de RB Blindagens. Então roda esse VT. Infelizmente, nos dias atuais, não tem como não andar mais com carro blindado. Você tem que estar aliado à segurança, né, Guto? 100% do tempo. Então, garanta já a sua blindagem. Ultra Leve Gold, a menor e a melhor do mercado. Eles têm o menor preço e é muito leve, sabia? É 80% mais leve do que as outras por aí. Ah, tá muito moderno hoje em dia, né? Tá muito moderno. RB Blindagem, né? Você pensa que qualquer homem é assim? Não, é só RB que tá participando aqui do nosso programa do Gusta. E voltando, Guto, aqui à nossa entrevista, eu fiquei curioso de uma coisa aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na cozinha? Porque muitas vezes sai errado, você apresenta algo para o seu cliente que não foi assim, à altura, muitas vezes, por nervosismo, né, inexperiência. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Então, eu quanto a isso, a entregar o que o cliente me contrata, nunca me aconteceu, graças a Deus. Tenho uma tranquilidade enorme de pedir para qualquer cliente me consultar nas redes sociais, Jus Brasil, esses lugares todos aí que, né, as pessoas quando prestam mau serviço... Certeza. Quando prestam mau serviço são processadas, né, normal. As pessoas pedem reparação, mas graças a Deus nunca tive nada disso. O perrengue que eu passei na minha vida, assim, que foi o maior de todos, eu fiz um camarote de escola de samba no Rio de Janeiro, e lá nós tivemos muito problema com fornecedores, muito problemas com fiscalização, né? Eles te cedem um espaço, mas não te dão estrutura e querem que você monte a estrutura. Então, foi um dos perrengues maiores que eu já passei na minha vida, para se adaptar a isso, para poder entregar um serviço com excelência. E tem muita gente, principalmente no carnaval, né? No camarote, 4.000 pessoas diariamente, Caramba. Passando pelo camarote. Como é que é para você? Você não lida com como é que você lida com a pressão, né? Saber que você tem que servir, cozinhar para 4.000 pessoas, como é que isso Então, a gente funciona? Manipulou em 4 dias de carnaval 20 toneladas de proteína. Caramba! 20 toneladas de proteína entre camarão, entre carnes, né? E tudo isso, a gente manipulou mais ou menos 20 toneladas de proteína nesses 4 dias. Foi muita coisa. Caramba, a realidade do chefe muitas vezes não é aquela que apresenta, né? De tão fácil assim, né? Tem as suas dificuldades. Sabe o que acontece, Gusto? As pessoas pensam que ele é chefe de cozinha. Mas a gente lutou bastante para chegar num local que, né? Não no patamar que a gente está, mas a gente lutou bastante, investiu na carreira, conhecimento, estudo, equipe, tratar bem as pessoas, pagar bem as pessoas, isso é importante para que você possa ter esse retorno, né, de conhecimento, de ser convidado por um programa importante como esse, de estar em outras emissoras. Então isso é muito importante para o nosso reconhecimento profissional. Mas isso eu vou falar uma coisa para você, Gustavo. Não muda em nada a vida da gente, né? A gente tem que seguir o nosso caminho, respeitar as pessoas, fazer um bom trabalho, porque é isso que a gente vive, né? Não tem outro jeito. E é legal. E principalmente você estava falando de algumas participações em programa, no Gusta, por exemplo. Uhum. Como é que foi para você a sua primeira participação no ao vivo na televisão, que você já fez? Participações na Ana Maria Braga, no Edu Guedes, dentre outros programas, entre outras emissoras gigantes aí que estão nos dias atuais. Como é que foi para você? Gusta, eu vou te contar bem rapidinho. Sei que eu morava em Santa Catarina, em Joinville,
E lá tem uma emissora local, né, TVBE, e tinha uma moça que fazia um programa diário, ela era a culinarista do programa diário. Teve um dia que ela passou mal e ela me indicou lá na emissora, né? Ela me indicou, poxa, me ligaram, né? Aí e perguntaram se eu podia ir lá para fazer o programa no lugar dela. Isso um dia anterior. Eu fui, né? E não saí mais da emissora. Fiquei lá, gostaram, aí a gente criou alguns quadros dentro do programa. Ela continuou fazendo o programa também, então a gente intercalava, né, dias, né? E foi uma coisa assim, natural. E aqui em São Paulo, a primeira vez que eu fui no programa foi do Edu. O Edu foi fazer uma participação numa instituição de ensino, no qual eu dou aula. E chegou lá, ele viu minha aula, gostou bastante e me fez um convite. E eu fui no programa dele e de lá abriu portas para os outros, né? O Edu abriu portas para mim. E o Edu, assim, principalmente o Edu, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns comunicadores, né? Apresentadores que trabalham na área. E o Edu é um cara que acolhe muito. Eu já tive a honra de fazer algumas participações do Fica Com a Gente na Rede TV. E todas as participações que eu fiz, o Edu é de um carinho, de um carisma também. Tanto com o convidado quanto com o telespectador, que, assim, é contagiante isso. Ele é um cara gente boa demais. Como é que você conheceu o Edu? Foi nesse dia aí? Foi nesse dia no Senac. Que legal. Ele foi fazer uma palestra e eu fui dar uma aula. E após a aula ele me convidou. E fiquei muito apreensivo, né? Eu fazia programa de televisão, mas regional, né? Não, né, nacional, né? O programa dele tem uma relevância enorme. E a gente criou um ciclo de amizade assim muito bacana e respeitoso, isso é muito importante ser dito, né? Porque as pessoas acham que conhecem alguém, né, como o Edu e acham que tem liberdade para muita coisa. A gente tem que saber que temos amizade, mas essa amizade tem que ser respeitosa, né? Exatamente. Claro. Mas Edu assim já me abriu grandes portas, né? Sou muito grato a ele. Mas também já deu um salve a ele aí, viu? Teve uma vez que ele estava viajando para fora e o chefe que ia no programa ao vivo na segunda faltou, não ia poder ir mais. E deu o famoso bolo. O cara não foi e avisou ele no domingo e ele viajando. Nossa. E aí o Edu me liga e na segunda eu estava lá e nós criamos uma receita chamada carneada, Gusta. Que essa receita foi um dos maiores sucessos do programa e foi criada de domingo para segunda. Que entendeu? Legal. Foi uma coisa bem inesperada, assim, né? Nosso querido diretor Diogo deve lembrar. E foi uma coisa bem bacana, viu? Bem bacana. Inclusive, todas as receitas aí do Fica Com a Gente, do Edu Guedes, está no site dele, né? Então você que ainda não teve a oportunidade de ver, corre lá que vale muito a pena. E Guto, você falou que fez muitos eventos. Uhum. Qual foi o evento mais difícil e o mais legal que você já fez? Porque, claro, eventos grandes demandam tempo, muita gente, muito trabalho. Como é que foi isso? Então, o mais difícil foi o da Marquês de Sapucaí, né? Que eu achei que foi o mais trabalhoso. Mas eu faço eventos maravilhosos. Talvez você tenha ido a alguns eventos meus aí e nem sabe que foi eu que estava cozinhando. Algumas formaturas, né? Em espaços para formaturas eu faço bastante. Mas eu também gosto de fazer aqueles eventos minimalistas, sabe? De família, que as famílias se reúnem para a gente fazer o evento para elas. Eu gosto muito de fazer esse tipo de evento, que não é corporativo, né? É um evento social. E eu gosto bastante, por exemplo, fazer eventos para 30 pessoas, 50, feijoadas para 150 pessoas. Eu adoro fazer esses eventos porque a gente sente muito as pessoas ali presentes no evento, conversamos, né? Os grandes a gente não tem acesso às pessoas, então a gente fica mais fechado dentro da cozinha. E nesses eventos, né, eu lembrei que a gente estava conversando até com o Diogo, com o meu pai aqui nos bastidores. Sim. Você falou que teve em algum, eu não lembro se foi evento ou na TV, que você passou um perrengue, né, do gás. Como é que Como é que você lida com os perrengues, cara? Porque eu imagino que num ao vivo não tem muito o que fazer, tem que ter aquele jogo de cintura. Qual foi o maior perrengue que você passou, seja num evento, num ao vivo, porque foi um recente agora, e isso o Diogo vai se lembrar. O Rony Fon foi o convidado de um programa que a gente estava fazendo ao vivo, tava eu, Edu e Rony Fon fazendo um programa, e aí eu fui comprar pimenta, né, fazendo um arroz Maria Isabel, e tinha uma pimenta de cheiro, então a pimenta de cheiro ela não arde tanto. Só que aí o cara vendeu uma pimenta que parecidíssima com a de cheiro, muito igual com a de cheiro, só que era pimenta ardida. Nós colocamos no preparo e demos um pouco pro Rony Fon provar. Nossa! O Rony Fon ficou vermelho na hora, assim, mas foi uma zoação na hora ali, né?
todo mundo rindo, o Rony falou, pô, isso tá muito apimentado, não sei o quê, não era pra estar, entendeu? Mas aí... Acaba acontecendo, né? Aconteceu, foi um dos perrengues assim ao vivo que a gente passou, que foi engraçado, foi lá. E tem outros perrengues que até o Dioguinho tava citando quando acaba o gás. Comigo nunca aconteceu lá cozinhando, acabar o gás, mas pode acontecer, né, gente? Isso daí é normal, galera, porque no programa ao vivo, o Edu, por exemplo, ele toca o programa gravado como se fosse ao vivo. Então, se ele errou, toca o barco. Não tem esse negócio de cortar, volta, faz de novo, não. Errou, tá com o convidado, muitas vezes ele tem aquele jogo de cintura, você também que é experiente na área, já tá... Às vezes a gente faz alguns programas ao vivo lá e faz alguns gravados. Os gravados a gente toca como se fosse ao vivo, vai direto. A gente não tem corte, essas coisas, né? A gente toca direto, brinca. É um programa bem divertido, assim. E sabia que aqui no programa do Gusta nós temos dicas de culinária também, Também? Né? Do Grupo Sterce. Eles que têm uma variedade de restaurantes. Eu vou citar, porque são alguns aí que dão água na boca. Vocês daqui a pouquinho vão ver o VT. Quintal del Carmen, Bardalino, tem o Empório Jardim, que é uma casa de carnes renomadíssimas. Então, assim, Parrilla del Carmen, então... Parrilla eu já ouvi falar. É maravilhoso. O Guto, ele tava aqui em uma das gravações anteriores, ele teve a oportunidade de ver o VT do Parrilla. Tava maravilhoso esse VT. Então, você que tá buscando cortes nobres, aquele flat iron, né? Aquele tomahawk, aquele aguil, aquela picanha maravilhosa, fininha, aquele corte de ponta, você tá atrás do Grupo Sterce. Então... pega essa dica porque, ó, eu e o Guto, a gente já tem lugar para jantar hoje, tá bom? Inclusive, vocês aí de casa também já tem lugar para comprar carne. Então, rodou o VT. Inclusive, a gente tava tirando algumas dúvidas aqui, o Guto tava tirando algumas dúvidas comigo, que ele ficou com vontade de ir no quintal, ele conhece o Parrilla, já teve a oportunidade de ir, mas no quintal ainda não. Então, Guto, a gente já pode depois daqui, ó, ir comer lá, jantar lá no Quintal del Carmen. Então, fica essa dica, você não pode perder essa oportunidade, vale muito a pena conhecer. Inclusive, eles têm um drink de mel lá, que inclusive eu fiz nas férias. Você coloca gin no scoopzinho, você coloca o seu energético da sua preferência, o mel, limão, cara, fica assim insano. O favo do mel mesmo, você dá uma mexidinha, fica assim, delícia, hein? Uma deliciosa. Então, galera, não perca essa oportunidade e corre lá no Instagram deles, tá bom? E Guto, voltando aqui, a gente tava falando dos perrengues, tudo. Voltando nas participações, como é que foi participar? Você participou da Ana Maria Braga, né? Sim. Como é que foi cozinhar lá? Ó, não entenda como, né, o cara tá normal, fui lá, fiz uma receita. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Fiz uma não tem receita isso. de escondidinho. Também lá não é de casa lá no Rio eu fiquei um pouco nervoso, mas porque o programa é maior, né? Mas correu tudo bem, a bagagem que a gente vai tendo aí do dia a dia, dos perrengues, sabe que pode dar alguma coisa errada, a gente está sempre preparado para resolver, né? Então, as pessoas acham que assim, o cara tá na televisão, ele é melhor do que o outro, é mais importante. Mesma coisa, gente, na segunda-feira a gente acorda cedo para ir trabalhar. Paga a conta também, acorda cedo, tem trabalho. É isso aí. E Guto, tem muita gente, por exemplo, ó, muitas pessoas me perguntam também, até nas redes sociais, que o pessoal que está assistindo manda, como é que surgiu a sua vontade de ir para a carreira da publicidade, da propaganda, da comunicação? Para o pessoal que está nos assistindo, que dica você dá para o pessoal que quer ir para a culinária, que tem esse dom na gastronomia e quer seguir essa carreira? Porque não é fácil, né? Tem que ter algumas dicas, algumas manhas para você começar. O seu programa, no dia que eu conheci teu pai, eu falei pro teu pai, o Gustavo tá pronto, né? Tá, só abrir o programa e falar, toma aí, né? Que legal. Mas o que eu falo é assim, ó, não é uma carreira fácil, né? Eu vou falar 2 períodos da minha vida. Um que foi o começo, muito difícil. A gente era muito discriminado por ser cozinheiro, a gente tinha que entrar por trás do restaurante, nós não tínhamos glamour. Hoje em dia não, hoje todo mundo quer conhecer o chefe, quer que o chefe vá lá no salão, né? Tem isso tudo, é um glamour danado. Antigamente não existia isso. E hoje, eu falo para quem as pessoas estão se formando,
não é fácil. O salário não é bom, né? Não adianta você achar que vai se formar num curso de gastronomia e vai sair ganhando 10, 15 mil por mês. Logo de cara você vai penar um pouco. Mas é assim, é uma coisa assim muito gostosa de se fazer. Olhar o sorriso das pessoas depois que comem o que você prepara é muito bom. É prazeroso, né? Muito prazeroso. Aquela sensação de dever cumprido. As pessoas irem lá te agradecer, falar que estava tudo muito bom. Então, isso é muito bacana. Então, é gratificante, viu? Então, você que quer ingressar na carreira aí de gastronomia, cozinheiro, começa como cozinheiro, né? Depois você trabalha bastante tempo, monta uma equipe, vira chefe. E chefe não é só chefiar uma cozinha, você tem que saber de compras, entender de vendas, saber de pessoas, que é o mais importante, né? Então, são muitas camadas dentro da cozinha para você se transformar num chefe, mas vale muito a pena, viu? E Guto, todos os chefes, né, como você estava falando, tem ingredientes que representam, né? Que Sim. você falou que vale a pena, tudo. Por exemplo, o Edu, ele tem alguns temperos que estão... Pô, eu tem o nome merchan, né, mano? Ele é o puro merchan. Você vê o programa dele, cara, ele usa a pimenta dele, o sal dele, o lemon pepper dele. É maravilhoso. Eu tô no caminho, viu? Tenho 3 produtos. Então, é disso mesmo que eu tô querendo saber. Conta um pouquinho mais sobre os seus produtos e como é que você representa, como é que você acha que você se representa na cozinha? Você tem um estilo mais conservador, mais arriscado? Por exemplo, vou fazer uma receita mais diferentona, ousada assim. e tal. Ousada, exatamente. Não, eu sou assim, ó. O público que me segue sabe, eu gosto muito de pegar receitas clássicas e fazer com que elas fiquem fáceis para você de casa poder fazer também. Então eu gosto muito de fazer isso, né? E quanto aos meus produtos que eu tenho licenciado, eu tenho um forno, uma linha de fornos. Então eu sou um dos poucos chefes no Brasil hoje que tem uma assinatura de fornos, né? Eu tenho uma linha de marmitinhas, comidas fáceis e práticas, né? Com produtos à base de camarão, né? Que é muito legal. E tem uma linha de temperos também. Então, vamos dizer assim, é muito gratificante a gente ver as pessoas usando o que a gente, né, confia no que a gente fala, né? Muito bacana, né? Inclusive, eu vou pedir para a produção preparar uma foto, pegar uma foto do Instagram do chefe Guto, que ele fez uma paella com camarões, que eu olhei, me deu água na boca, tinha o polvo, Isso. Como é que foi o preparo disso daí? Demorou muito? Não, cozinha e organização, né? Quando a gente se organiza para fazer os preparos, tudo tem seu tempo na cozinha, eu costumo falar isso, né? As pessoas não levam muita fé, sabe? Gustavo? Exatamente. Muitas vezes elas querem rápido, né, as pessoas? Mas, por exemplo, o arroz fica pronto em 8 a 10 minutos, né? O peixe fica pronto em 12 minutos, e as pessoas não trabalham, tem que ter esse conhecimento. Então, quando se tem esse conhecimento, fica fácil de preparar, né, algumas coisas. Eu já tô pegando algumas dicas com o chefe aqui, porque eu sou ruim na cozinha, vou te falar, viu? Eu sou uma decepção. Mas aí, quando você tá ao lado de uma pessoa de ponta, você consegue dar uma brincada maior. E Guto, quantas receitas você acha que você já fez? Você tem uma noção? Assim, Rapaz, ao longo da sua carreira? Você acredita que ontem eu estava conversando com uma pessoa referente a isso, e nós fizemos uma pesquisa rápida no Google, né? E hoje eu tenho lá no Google mais ou menos umas 3 mil receitas. Caramba! E você sabe todas assim? Se pegar assim, vamos fazer. Então, eu tenho essa facilidade. Eu estava até falando no último programa que eu fui, né? A gente dá muita referência aqui no Edu, pessoal, porque o Edu, além de ser um cara muito bacana, não é o programa dele aqui, é o do Gustavo, né? Mas o Gustavo é apadrinhado pelo Edu. Mas eu estava conversando isso com o Edu, né? Todas as receitas, a paella. Todas as receitas que eu vou no programa do Edu fazer são receitas inéditas, novas. Eu nunca repeti receitas. Todas novas. Eu crio receitas para o programa dele. Então, quando a gente vai fazer uma receita, vai criar uma receita, a gente coloca a intenção do que a produção nos pede, né? Então é isso que eu faço. O Tutu entra em contato comigo, a Silene, fala, preciso disso, vamos fazer uma receita assim e tal. E aí a gente bota a imaginação para fora. Lógico que a gente assimila algumas coisas que a gente já conhece, né? Mas eu tenho um catálogo aqui de receitas gigantes. Se você o cardápio aí é longo, hein? É longo. Eu tenho muitas receitas catalogadas na cabeça, assim, que é um absurdo. E sabe o que eu acho mais... a gente vive isso dia a dia, né? Exatamente. Sabe o que eu acho muito interessante na televisão? Tem aquela mágica, né? Aquela magia da televisão. Porque, galera, quando você tá lá no estúdio, por exemplo, eu já fiz, antes de fazer algumas participações, eu tava nos bastidores, né? No backstage.
É uma correria quando dá o tal do intervalo, que você pega prato tutu, ele faz parte da produção do Edu, e cara, é uma correria danada. O Gomes Lima vai, tira, pega no forno e tá tudo preparado, gente. Isso que é o mais legal. Eles fazem muitas vezes 2 vezes, né? 3 vezes. 2 vezes e tem muita comida. E o legal é que ninguém desperdiça nada. Come tudo. Vocês que pensam aí que, vamos supor, fizemos um frango. Não, hoje, por exemplo, tinha frango desossado. Ele fez hoje frango na cebola. Com cogumelo, cerveja com e molho tal. de cerveja, exatamente. Cara, eu devia estar lá hoje, porque me deu uma vontade. Eu tava olhando na TV, eu falei pra minha mãe, mãe, devia estar lá no programa do Edu hoje, porque me deu uma fome. Aí eu vou tentar replicar, né? Claro. Lá em casa com a minha mãe. Tenho certeza que não sei se vai ficar igual, mas... As receitas hoje, elas precisam ter 2 características, ao meu ponto de vista, né? Independente de ser de programa ou de casa, né? Ela precisa ter praticidade e agregar sabor, né? Então hoje a facilidade de tempero está muito grande, né? Então a gente vê muitos temperos semi-prontos, né? Aí no mercado que as pessoas utilizam. Inclusive ele tem uma linha grande de temperos. Mas hoje a cozinha está mais prática do que antigamente, né? A riqueza de produtos está muito grande. Existem também muitos produtos industrializados também que não são muito bons, né? Para a saúde da pessoa. Mas a facilidade, a vida, o dia a dia das pessoas está muito corrido, né, Gustavo? Então, exatamente. Muita gente hoje... Precisa da praticidade, né? E da Praticidade, rapidez, porque é isso que está integrado no mundo de hoje. E eu vou pedir para a produção, por favor, Dioguinho, pega alguns produtos que estão licenciados aí do chefe Guto, porque o pessoal de casa precisa saber, né, chefe? Precisa ter essa praticidade, esse gostinho, né? Porque... produto do chefe é de qualidade. E você aí de casa que está nos assistindo, eu tenho certeza que você também, chefe, chega cansado em casa, não chega? Chega exausto. Você não tem... Você chega, você só quer o quê? Fazer sua receita, ir na sua cozinha. É isso aí. Tranquilidade. Então eu tenho uma dica para você aí de casa também, que tá chegando cansado, tá precisando de comprar, alugar ou vender um imóvel. Você tá precisando de Pantera Imóveis. E, como todo imóvel tem, a famosa cozinha, né? Você pode colocar aí os fornos que o chefe Guto é patrocinado, né, chefe, também? É parceiro. É parceiro. Eu assino a linha de fornos da Rimac. Então você pode comprar o seu forno da Rimac e alugar ou comprar um apartamento na Pantera Imóveis. Então pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Galera, eu já vou garantir o meu apartamento na Pantera Imóveis, comprar o meu forno da Rimac e pedir pro chefe Guto lá em casa, né? Já vou convidar você, chefe, para fazer aquelas receitas, botar os seus temperos, porque a comida é diferente, viu? Então você aí que tá buscando comprar, vender ou alugar, entre em contato com a Pantera Imóveis, que ela é uma das imobiliárias mais tradicionais e a melhor aqui da região do ABC, tá bom? Pega essa dica. E chefe, gostaria de saber projetos futuros que você está tendo aí em relação a dar aula, né? Porque você falou, gostaria de entrar nesse tema também sobre as aulas e sobre licenciamento de produtos, tudo um pouquinho. Esse ano eu não tenho nenhuma previsão de novos licenciamentos, né? Eu já tenho uma parceria com a Rimac, tem com a Brasil Camarão, que faz os pratos, né? Então é muito importante. A gente tem algumas outras parcerias que estão para entrar com a gente, mas ainda não tem nada definido para esse ano. As aulas a gente dá de acordo com a programação do ano, né? Então eu sempre divulgo isso no meu Instagram. Inclusive, deixa pra galera o seu Instagram aí, pra quem tá curioso. No Instagram, segue o chefe Guto Medeiros. Chefe Guto Medeiros, tá bom? E nós temos um projeto em vista aqui pro ABC, você que é aqui do ABC, de toda a região do ABC, com apoio total da TV ABC. Futuramente aí, o Festival Gastronômico aqui de Santo André. Eu tô sabendo, viu, galera? Vale a pena, tem que acompanhar no canal ABC, o Guto vai falar mais disso. Nós vamos fazer um festival gastronômico aqui em Santo André, que já está entrando em pauta. E eu acho que vai ser muito bacana valorizar a gastronomia de Santo André, ver o que tem de melhor de gastronomia em Santo André. Para a população, às vezes, muitas das vezes sai da cidade e vai comer em outra, né? Então a gente vai valorizar isso aqui na cidade, isso vai ser muito importante aí para Santo André. E vocês estão vendo aí na esse tela é o Vision. Alguns produtos do nosso querido chefe Edu. Esse aí, é ó. o Vision, o chefe Guto Medeiros, olha lá. Chefe Guto, olha que um legal. forno que traz muita agilidade e economia para sua cozinha, viu? E chefe Guto, que honra, né? Você poder falar que tem alguns produtos licenciados e você assina. Como é que é isso para você? Assinar alguns produtos, chefe Guto. É muito legal. Esse forno aí foi interessante, né?
é uma empresa muito bacana, séria, lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. E eles me convidaram para criar esse forno. Então esse forno foi criado do zero, entendeu? Então ele foi um forno que eu criei para me atender dentro dos meus eventos, dentro da minha cozinha, né? E ficou fantástico. E graças a Deus, um sucesso de vendas, viu? Que legal. Eu já vou avisar meu pai e minha mãe, já vou falar, pai, mãe, a gente precisa trocar o forno aqui de casa. Então, ele serve para residência e para restaurante. Olha que legal. Então muito você legal. aí de casa que tá buscando alguns fornos diferenciados, Olha o Pega a Visão lá, ó. entre em contato com o chefe Guto Medeiros aí, ó. Pega a visão, que você não pode ficar pra trás. E Fazer Guto, o camarão. infelizmente, você sabe que tudo que é bom passa Acaba, rápido, né? né? Infelizmente, o Cara, programa que do rápido, Gusto passou né? rápido, né? Não é? É engraçado, né? Muito gostoso o papo. Até hoje, a gente teve todos os convidados aqui, são nossos parceiros e amigos. Sim. Todos falaram a mesma coisa. Cara, que bate-papo legal, passou rápido. Então, é sempre um prazer. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Pra mim, foi um dos melhores episódios. Eu adoro comida, então você sabe que é sempre bem-vindo aqui nos estúdios do Canal ABC, no programa do Gusta. Mas pra gente fechar, você gosta de carro também, né, Guto? Gosto bastante. Você gosta de BMW? Também. Aí, já tive. Hoje eu não tenho mais, mas já tive. Comprou na Agulhas Negras, não comprou? Comprei na Agulhas Aí, Negras. ó, galera. Lá de São Paulo, lá A de São doutora, da 23 de maio, É. né? Doutora Arleide, que participou aqui do programa do Gusta, comprou na BMW Agulhas Negras com o nosso parceiro Kilder, lá em São Bernardo. E o chefe Guto já teve uma BMW, comprou na Agulhas Negras da 23 de maio. Isso Então, aí. é praticidade, luxo, performance, tudo isso integrado em um só. Era meu Então, bebê, era o meu bebê. é gostoso, né? Pior que, galera, pra quem nunca teve a oportunidade de entrar na loja da BMW Agulhas Negras, fazer um test drive em algum modelo, eu já tive. Eu peguei um M3 outro dia, rapaz, quando eu fui gravar alguns takes lá na BMW. Que carro, Imagino. que carro. É um conforto, aquele E era uma banco... X1. Aquele banco maravilhosa também, aquele banco concha que te abraça. É maravilhoso. Sim. Então, pega essa dica. Galera, eu e o Guto, a gente vai dar daqui a pouco uma passadinha lá na BMW Agulhas Negras de São Bernardo, que é aqui pertinho do estúdio, pra garantir outra BM, né, Guto? Fala aí, você tá com vontade de pegar outra, né? Tô morrendo. Então, fazer um test drive, garantir alguns modelos, ficar sabendo das novidades. Então, acessa o site deles e o Instagram e, ó, temos o Squeeze da BMW Agulhas Negras, temos o nosso querido boné, que tem modelos novos. Então, garanta já o seu e não perde essa oportunidade. Guto, cara, tô feliz hoje, hein? Que episódio. Também tô. Que episódio. Demorou, mas saiu hoje, hein? Ó, pessoal, fica sempre ligado no programa do Gusta. Esse menino, anota aí na sua agenda o dia de hoje ou esse ano, 2025, 2026, que daqui uns anos vocês vão ouvir falar muito nesse rapaz. Ele é uma promessa muito grande da nossa TV brasileira. E eu não falo isso porque tô aqui no programa dele hoje não, porque eu falei isso para ele há um tempo atrás, acho que em outubro, setembro, lá na Rede TV. E falei isso pro pai dele também. Então é muito importante quando a gente conhece um talento como ele, nato, né? Ele é um talento nato, gente. Então fiquem ligados sempre no programa dele, ele vai trazer muitas novidades para vocês aí da região aqui do ABC, pessoal que tá ligado aí na Vivo, São Paulo. E é muito bacana assistir um programa, ver um menino como você assim, né? Despontando, que honra, viu? Muito obrigado, muito muito legal. obrigado. Não é à toa que eu tô me esforçando muito para isso acontecer realmente, trazer figuras com uma notoriedade tão grande quanto você, quanto a doutora Arleide, quanto o Sebastião. A gente fez um especial de Natal com o Sebastião, Sim, que era eu vi. garoto propaganda. Eu vi. Então Da CEA. foi muito legal isso e trazer esse conteúdo para o pessoal da região do ABC, para Vivo São Paulo, né? É um conteúdo bem legal, um talk show, né? Para você aí de casa ter sempre o melhor conteúdo. Guto, Você tá voando. obrigado. E pra gente finalizar, deixa um recadinho pro pessoal de casa, de carinho e pra quem, mais uma vez, quer ir pra área gastronômica. Estude bastante, invista em você, procure cursos. Tem várias escolas aqui em São Paulo hoje, no ABC, em São Paulo, e no Brasil inteiro, né? Que te dá a oportunidade de estudar com valores bem reduzidos. Então, se você quer ser um profissional da área, estude, se dedique, teste, joga fora, faz de novo.
isso vai trazer com que você tenha conhecimento e possa ser um grande profissional. E galerinha, eu vou pegar algumas dicas de culinária aqui com o Guto depois do programa, nos bastidores, e no próximo programa, pode ficar tranquilo, você aí de casa vai ter dica do próximo programa de culinária. Eu vou ensinar alguns pratos, apesar de não cozinhar bem, vou pegar algumas dicas com o chefe aqui que eu tenho certeza que eu vou aprender na maior rapidez. Então, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, é sempre um prazer tê-los aí, nossos telespectadores e telespectadoras aqui no programa do Gusta no Canal ABC. Agora você vai continuar com a programação do Canal ABC, continue nos acompanhando, Canal ABC 527 da Claro, 609 da Vivo, no YouTube também estamos lá, Canal ABC Oficial, e no site, se você não tem nenhuma dessas operadoras, estamos no site canalabc.com. Então galera, fui e até a próxima, valeu!